Mano, será que o Leviatã é real no Monstroverso? Tipo, ele existe mesmo, cara? Olha, cara, eu achei uns documentos vazados da Monarca que provam que sim, e eu vou te mostrar tudo agora. E aí, meu bom, você tá bem? Eu sou o Gabriel, cara. Quando a gente vasculha a lore profunda da franquia, poucos mistérios são tão densos quanto o Titanos Leviatã, né? Na real, mano, tem muita gente que nem sabe da existência dele. E se ele existe mesmo, será que ele é o mesmo Leviatã que a gente vê nos mitos antigos? Será que ele é canônico no Monstroverso? Eu sei, cara, são muitas perguntas, mas eu prometo que eu vou revelar tudo isso pra você, então chega de enrolação e vamos pro vídeo. Ó, e pra você conseguir acompanhar a lore aqui, eu vou precisar que você esqueça um pouco os monstros genéricos de filmes de ficção científica e olha pra história da nossa própria humanidade. O Leviatã não é um conceito recente, tá? Ele é de longe o predador aquático mais temido e respeitado de toda a mitologia do nosso mundo. Se você pegar registros teológicos antigos, você vai encontrar capítulos inteiros apenas escrevendo quão impossível seria para um homem comum enfrentar algo daquela magnitude. Tem escrituras escrevendo um dragão dos mares, com escamas tão espessas e unidas que nem mesmo o ar ia conseguir passar entre elas. Outros textos relatam detalhadamente o monstro que fazia o abismo do oceano ferver como uma panela, o que deixava um rastro de luz ofuscante por onde nadava e que soltava faíscas de fogo pela boca. Já para as civilizações antigas que navegavam em barcos de madeira, ele não era um simples animal desconhecido, ele era a personificação do caos incontrolável das águas. E é exatamente nessa brecha histórica que o roteiro do Monstroverso brilha de forma, cara, incrível. Pensa comigo, mano, a fundação de toda a organização monarca se baseia no princípio de que os deuses, demônios e bestas do passado não eram ilusões coletivas ou contos de fadas. Eles eram, ou são, né, os titãs, seres reais, cara, gigantescos e que dividiram a superfície terrestre com os primeiros povos. Só que o governo atual, sabendo disso, decidiu engavetar a existência dessas criaturas, inclusive do Leviatã. E ó, cara, engavetar não significa deixar pra lá, tá? Muito pelo contrário. Essas criaturas são escondidas da sociedade, só que são constantemente monitoradas pela monarca e pelo governo. E provavelmente você deve estar se perguntando, mas como eles escondem um titã? E a resposta é simples, meu querido. Usando uma das lendas urbanas mais famosas e rentáveis da história da Europa. Já saiu até filme sobre isso. Cara, eu quero que você puxe na memória os eventos caóticos do filme Godzilla Rei dos Monstros, lançado em 2019. Durante uma daquelas cenas frenéticas na sala de comando da monarca, os painéis holográficos começam a apitar sem parar, indicando o despertar de vários titãs ao redor do globo terrestre ao mesmo tempo. Se você pausar o filme no momento exato dessa cena e analisar o mapa mundial, você vai reparar em um ponto muito específico piscando em vermelho na Europa. É o posto 49, e onde exatamente os engenheiros construíram essa base, bem no meio daquele lago Ness, cara, nas montanhas isoladas da Escócia. Durante muitas décadas da nossa vida real, o lago Ness foi o centro absoluto das maiores teorias da conspiração do mundo sobre um dinossauro que teria sobrevivido à extinção e que aparecia em fotos em preto e branco. A grande sacada foi pegar essa lenda e usar como uma fachada perfeita para a monarca. A agência ela não gastou bilhões de dólares em orçamento militar secreto para construir uma fortaleza submersa altamente tecnológica só para monitorar um dinossauro inofensivo. Eles se instalaram no interior da Escócia porque adormecido no fundo daquelas águas geladas e escuras estava o verdadeiro Titanos Leviatã. Mano, toda a lenda do monstro do Lago Ness caiu como uma luva para que os agentes do governo conseguissem despistar a atenção do público civil. Qualquer anomalia visual, qualquer onda gigante fora do comum ou leitura estranha de sonar era imediatamente tratada pela mídia como um delírio de pescador. A humanidade dormiu por anos em cima de um predador colossal que inspirou o pesadelo de gerações inteiras, achando que era apenas uma atração para vender cartões postais. Ah, cara, e é legal ressaltar aqui que além de aparecer de relance no filme de 2019, ele também é mencionado na novelização, no jogo Godzilla vs Kong Caçadores de Titãs e também na série de TV Ilha da Caveira de 2023. Agora que a gente chegou nesse ponto do raciocínio, uma pergunta muito natural deve ter passado pela sua cabeça. Tá, Gabriel, mas como um bicho dessa lapa, cara, projetado pela natureza para poder lutar contra outras lendas como o Godzilla ou o próprio Ghidorah, conseguiu entrar, se esconder e sobreviver durante séculos dentro de um lago fechado no meio de uma cadeia de montanhas? E cara, a resposta para isso exige que a gente traga a regra principal que comanda a expansão desse universo. Como eu sempre reforço aqui no canal, a verdadeira casa de todos esses gigantes não é a superfície, mano, é a Terra Oca. O Titanos Leviatã é um filho legítimo e soberano daquele ecossistema subterrâneo. Assim como todos os titãs, o fundo do Loch Ness não é apenas uma lama
cara, pedras e um fundo sem saída. Os materiais complementares e as coordenadas da Monarca dão fortes indícios de que as águas profundas escocesas escondem um imenso vórtice. E só recordando, os vórtices são aqueles túneis quilométricos de gravidade invertida que conectam os oceanos e as cavernas na nossa superfície diretamente com a Terra Oca. Ou seja, mano, o Leviatã utilizava esse canal submerso para transitar livremente entre os dois mundos. Isso acaba destruindo totalmente a ideia de que ele era um prisioneiro confinado no lago escocês. Na verdade, cara, ele tinha um acesso direto e irrestrito a uma rodovia aquática particular, que levava ele de volta para o ecossistema interno do planeta, onde ele encontrava espaço de sobra para poder caçar presas do seu tamanho e absorver a radiação natural do núcleo da Terra, sem correr o risco de ser detectado pelos radares militares convencionais. E um dos maiores lamentos de quem acompanha o Monstroverso de perto é que os filmes do cinema ainda não entregaram uma cena nítida do Leviatã nadando em alta definição pra gente admirar. Na real, cara, não entregaram quase nada da criatura, né? Por conta disso, eu preciso te deixar um aviso fundamental, mano. Tudo que eu vou te detalhar agora sobre a anatomia física dele tem origem nas descrições da novelização oficial do filme e nos recortes de artes conceituais que os criadores discutiram em entrevistas, beleza? Bom, mano, diferente da Titanos Tiamat, que a gente conseguiu ver em detalhes durante o filme Godzilla e Kong, e que possui um formato claro de serpente marinha, esguia e focada em enrolar e estrangular seus inimigos, o Leviatã é catalogado nos arquivos da Monarca como uma estrutura muito espessa, pesada e intimidadora. Ele é descrito como um predador massivo, trazendo traços imponentes de um dragão aquático fundido com a morfologia resistente de um crocodilo colossal. Ele não possui pernas longas para poder correr na terra, mas sim membros mais curtos, extremamente musculosos e funcionais para se arrastar no leito oceânico, além de contar com barbatanas robustas projetadas para gerar uma impulsão violenta em águas de alta densidade. E existe um detalhe anatômico genial, cara, que conversa diretamente com os velhos textos. A mitologia afirmava que os olhos da criatura iluminavam a escuridão absoluta do mar. E no contexto científico imposto pela Monarca, os pesquisadores traduzem isso como um sistema complexo de bioiluminescência orgânica. Nas fossas totalmente escuras da Terra Oca, ele desenvolveu painéis emissores de luz espalhados pelas escamas. Ele usa essas luzes tanto para poder navegar em águas turvas, né, quanto para atrair presas menores diretamente para suas mandíbulas, agindo como as estranhas criaturas abissais do nosso mundo real, só que em uma escala absurdamente maior, né? O grande momento em que o sigilo governamental acabou desmoronando e o gigante de Loch Ness mostrou a sua verdadeira face de horror aconteceu quando King Ghidorah emitiu aquele rugido de comando alfa pelo planeta inteiro. A cena é descrita nas páginas do livro oficial do Rei dos Monstros. O chamado sônico alienígena acabou penetrando na crosta terrestre, desceu pelos túneis de água da Escócia e invadiu o descanso do predador. E o Leviatã definitivamente não acordou de bom humor, cara. Os registros de leitura do evento contam que a fúria dele ao emergir do posto 49 destroçou completamente todas as barreiras de contenção e as instalações super avançadas que a Monarca levou anos para poder construir. O mais preocupante de toda essa situação, cara, é analisar a classificação de comportamento que a agência deu para ele. O Leviatã é classificado nos arquivos como um titã de natureza destruidora. E para você conseguir entender a diferença, cara, criaturas como o Behemoth ou a Mothra despertaram e o rastro de energia deles ajudou a reflorestar o mundo e equilibrar a natureza. O Leviatã, mano, ele não tem esse lado pacífico não. Ele carrega instintos primordiais de extrema agressividade, cara, e dominação territorial bem implacável debaixo d'água. Ele foi forjado por milhões de anos de evolução agressiva nos mares internos para ser o topo indiscutível de uma cadeia alimentar impiedosa. Quando ele rompeu o lago, o objetivo dele era simplesmente devastar qualquer obstáculo em seu caminho, até alcançar as águas abertas do Oceano Atlântico. Cara, eu quero explorar com você aqui o campo dos poderes teóricos e como as lendas antigas se encaixam nas leis da física do Monstroverso. Você lembra que a mitologia relata de forma muito assustadora que o monstro soltava chamas e fazia o mar ferver ao seu redor? A ciência da Monarca já provou pra gente que os titãs da Terra Oca possuem mecanismos complexos para canalizar e dissipar energia maciça. A Shimola dispara um fluxo de congelamento, o Godzilla irradia energia atômica e o Leviatã se encaixa perfeitamente nesse padrão de manipulação de temperatura também. A teoria mais aceita entre os estudiosos de lore é que ele não cospe um jato de fogo convencional. Afinal, fogo debaixo d'água não faz sentido prático, né, para um predador. Ao invés disso, ele provavelmente possui um sistema interno capaz de gerar um calor extremo e quase instantâneo. Ele deve conseguir canalizar temperaturas altíssimas através de câmaras de combustão no próprio estômago ou por meio das suas enormes brânquias. O resultado físico disso seria a capacidade de expelir rajadas de água superaquecida a milhares de graus, ou até mesmo criar um campo de vapor pressurizado ao redor do próprio corpo, que derreteria instantaneamente a pele e os tecidos de qualquer titã rival. Cara, essa adaptação acaba explicando perfeitamente a visão assustadora que os povos antigos relataram, mano, descrevendo a água ao redor do monstro entrando em um estado de ebulição
contínua e borbulhante, tá? Se você parar pra pensar em um combate mano a mano nas profundezas do oceano, a combinação de uma mordida esmagadora e a capacidade de cozinhar o inimigo vivo transforma o Leviatã no pior inimigo das criaturas marinhas. E cara, não tem como a gente citar criaturas marinhas e não falar da Tiamat, né, mano? Então, pra enriquecer ainda mais essa análise, eu vou precisar colocar o Leviatã lado a lado com ela. É fascinante a gente observar como a Legendary desenhou esses dois gigantes aquáticos para não competirem exatamente pelo mesmo espaço da mesma maneira. Como eu mencionei antes, a Tiamat é como uma serpente ágil, cara, que usa jatos de ácido ofuscante e correntes elétricas para conseguir desorientar e sufocar seus alvos. Ela domina táticas de ataque rápido e estrangulamento nas regiões de oceanos mais dinâmicos. Já o Leviatã ocupa um nicho ecológico muito mais focado na resistência e no confronto direto. Enquanto a Tiamat ela consegue andar pela água cortando os adversários, o Leviatã é como um tanque, cara, que foi feito para ignorar ataques frontais com suas escamas grossas e conseguiu usar o próprio peso descomunal que ele provavelmente deve ter para poder afundar e afogar os inimigos nas regiões mais profundas e esmagadoras da Terra Oca. Eles representam duas faces completamente diferentes do perigo nos mares: a letalidade venenosa e cortante contra a presença esmagadora e térmica. Então, mano, diante de todas essas provas documentais da Monarca e das dicas sutis deixadas pelos diretores em entrevistas e materiais extras, a gente pode finalmente bater o martelo na pergunta central do roteiro. Sim, cara, eu vou te afirmar com base no canônico Leviatã das antigas escrituras humanas e o Titanos Leviatã contido no posto 49 são sim incontestavelmente a mesmíssima criatura na linha do tempo do Monstroverso. O governo e os cientistas modernos descobriram da pior maneira que os relatos eram verdadeiros e baseados em encontros reais e aterrorizantes entre barcos antigos, e esse titã emergindo para investigar a superfície e antes de mergulhar de volta pelos vórtices. O motivo da Monarca ter escondido isso do mundo de forma tão calculada, cara, é o simples controle social. Imagina o tamanho do pânico global se o telejornal anunciasse que a besta do Antigo Testamento estava tirando um longo cochilo logo abaixo de um dos seus destinos turísticos mais procurados da Europa. A sociedade, cara, entraria em um colapso imediato. Nações inteiras iriam exigir que a Escócia fosse bombardeada por precaução, e o medo generalizado destruiria qualquer chance de estudar a fera em paz. A Monarca fez a única escolha lógica para manter o mundo rodando. Engoliu a verdade, né, e transformou o monstro do apocalipse em uma piada sobre um dinossauro tímido que se esconde de câmeras. Ah, cara, e pra você que ficou se perguntando onde exatamente o Leviatã foi parar durante tudo isso, a resposta oficial está registrada no brilhante graphic novel chamada Godzilla Dominion. Logo após aqueles eventos desastrosos onde o rei dos monstros derrotou Ghidorah e retomou a sua coroa de macho alfa, o Godzilla percebeu que a Terra estava muito instável, e para evitar que o ecossistema do planeta colapsasse em dezenas de predadores gigantescos caminhando soltos e famintos, ele patrulhou o globo e emitiu uma ordem definitiva de submissão. O comando era claro, cara: voltem para os esconderijos e voltem a dormir. O Leviatã, reconhecendo a autoridade atômica do novo rei, recuou a contragosto, cara. Ele nadou de volta para a escuridão dos abismos isolados e retornou ao seu estado de hibernação, para permitir que o planeta pudesse curar suas feridas. Já deixa o like e segue o canal. Fique com Deus, um abraço a nós. Tchau.